vocês um pouco daquilo que Deus tem nos falado ao coração. Eu quero dizer para a Sônia que quando eu cheguei, eu disse assim para Deus: Senhor, eu faço algum pedido para nos ajudar nessa viagem? O Senhor disse: não, fecha a sua boca, não é para pedir nada. Eu disse: tá bom, Senhor. E aí a Sônia vem, toma frente aqui. Aí o Senhor disse: está vendo como eu faço? Então, obrigada. Foi de Deus. Eu quero dizer aos amados que ganhei a passagem para ir para a Jordânia. E eu orei ao Senhor e eu disse: olha, Senhor, eu gostaria que meu esposo fosse também. Eu sei que praticamente é impossível, porque a ida e volta dá uma faixa de R$8.000, porque para lá tudo é mais difícil. E lá no Oriente Médio eles usam o dinar. E como eu disse para vocês uma das vezes, o dinar é 5 vezes a mais do que o nosso real. Ele é mais do que o dólar. Para vocês terem uma ideia, ele está hoje, comparando com nós, R$6, né? O nosso R$1 lá, o dinheiro de lá, comparado ao real, é R$6, comparado ao dólar, que está a quase 4, é 3,80, lá é 6, né? Então a diferença é muito grande. E a última vez que eu fui, eu comprei uma garrafinha d'água, foi R$24, saiu do meu cartão, uma garrafinha d'água, para a gente ter uma noção como as coisas são caras, né? E aí eu orei ao Senhor e alguém me ligou para mim e disse: já tem a passagem para ir? Porque se não tiver, ou tiver, não tem problema, vou depositar em parcelas, eu pago outra passagem. Eu disse: é para o meu esposo. Então meu esposo está indo também, um milagre de Deus, porque ele nunca foi. Então nós dois vamos juntos, eu não vou só, né? Graças a Deus. Então o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Então nós louvamos ao Senhor. Glória a Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 9. Mateus capítulo 9, do verso 35 ao verso 38. Mateus capítulo 9, do verso 35 ao 36. Vamos nos colocar de pé. Mateus capítulo 9, de 35 a 38. E diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. A igreja é desafiada por Jesus. Podem sentar. Nesse texto, encontramos Jesus curando, anteriormente no capítulo, ele levando as pessoas a perceberem que ele era não só Salvador, mas também o Senhor, o Deus que cura. E ele então avalia depois aquela multidão e olha para aquelas pessoas e as vê pessoas com necessidades, aflitas, exaustas.
E eu creio que todo mundo aqui deve ter passado por um processo que você se encontra exausta, aflita, e são momentos não agradáveis. São momentos que nos levam a um desequilíbrio e até mesmo a um tipo de ansiedade que nos leva a ter problemas psicológicos. O Senhor Jesus então olha para os discípulos e diz para eles que eles deviam rogar ao Senhor da seara, pedir ao Senhor da seara que mandasse pessoas para a sua seara. Naquele lugar, em Jerusalém, havia 400 sinagogas, mas não tinha pessoas que cuidassem da multidão, que cuidasse um dos outros, que discipulasse, porque nem eles próprios, em cada sinagoga, não eram salvos, não sabiam que havia um povo que necessitava de Deus. E sabe, analisando então esse texto, nós percebemos que Jesus se preocupava com a multidão. E Ele se preocupou com você, se preocupa com você. Que por mais que você não perceba, Deus está sempre, diariamente, olhando para ti. Amém. Você crê nisso? Amém. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Senhor vê quando você está preocupado, quando você chora, quando você está aflito, qualquer situação, Ele está ali. Porque não precisa você sentir a presença dEle, ela já é real. Amém? E aí Jesus, Ele nos dá uma visão de ver as multidões e nos faz alguns desafios nesse texto. E eu gostaria hoje de vos falar sobre esses desafios que Jesus nos faz mediante o texto. 3 desafios que eu quero fazer à igreja nesta manhã, que o texto nos deixa bem claro, e nós vamos estar olhando. Então deixa aí o texto aberto, aonde lemos agora. O primeiro desafio que o Senhor vos faz hoje, e é para esta igreja, esse desafio é exclusivo para você nesta manhã. Porque todas as vezes que vou para uma igreja, eu gosto de perguntar: Senhor, o que tu queres falar? E o Senhor mandou entregar essa mensagem para você nesta manhã. A igreja é desafiada por Jesus. Então, o primeiro desafio, Jesus, desafia a igreja a sentir compaixão pelos perdidos. No verso 36, o que é que nos fala? E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Então, o primeiro desafio para você, igreja, é sentir compaixão pelos perdidos. É como diz o verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E ele faz a comparação com ovelha sem pastor, porque a ovelha, quando ela não tem pastor, ela cai num abismo, ela pode cair num abismo. Quando ela não é pastoreada, ela não sabe aonde tem o alimento e morre de fome. Quando ela não tem um pastor para guiar, ela pode ser comida pelos outros animais ferozes. Há muitas coisas que podem acontecer. E o Senhor olha aquela multidão e diz que se compadeceu. A Bíblia diz que Ele se compadeceu. E essa situação espiritual da multidão é o que está acontecendo hoje. Diariamente, quando eu vou para o seminário, eu vou todos os dias, de segunda a sexta, tem um problema ou no trem ou no metrô. Alguém se jogou e morreu. Eles não dizem, mas a gente percebe pelo recado
que há algo do trilho. Então a gente já sabe que é um corpo. E quinta-feira eu fui dar aula e os alunos pela manhã, começa a aula 9 da manhã, começaram a mandar pelo WhatsApp: professora, eu vou me atrasar. Tem uma mulher se suicidou, o corpo ainda está nos trilhos do trem, não tiraram ainda e não saímos ainda de tal estação. Isso é constantemente. Nós somos desafiados para termos compaixão pelos perdidos. Os perdidos quer dizer pessoas que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, que estão sem esperança, porque desde o momento que o homem não se rende ao Senhor, ele não tem esperança, não tem perspectiva futura, e a vontade dele é se livrar deste mundo, morrer. A palavra, então, compadecer, significa compaixão. E a palavra compaixão é o mesmo que dizer poupar uma vida, ter piedade de uma vida. Então, compaixão, no original, significa amor em ação. Quando nós nos compadecemos de alguém, logo, imediatamente há uma ação, não fica só um sentimento. Amor em ação. Nós precisamos colocar o amor de Deus em ação nas nossas vidas. Como colocar o amor de Deus em ação? É você exatamente ver a situação da pessoa, imediatamente a socorrer, revelando assim o cuidado de Deus para com ela. Então o Senhor Jesus, ele fazia isso. Ao ver as multidões, imediatamente ele as socorria com a palavra, com a cura, com uma libertação, libertando os endemoniados, curando os enfermos, paralíticos, curando os leprosos. E a Bíblia diz que ele não tinha sossego. Era diariamente isso, ele estava ajudando as pessoas. Amor em ação. Então, amados, Cristo, ele revela esse amor para conosco. Nós estamos acostumados como igreja a sermos salvos e nos acomodar só em vir para o culto. Cada um precisa exercer um ministério. Amém. E esse ministério é a compaixão. É se compadecer pelo perdido e fazer alguma coisa em prol da conversão deles. Amém? Amém. A Bíblia diz um versículo bem conhecido, eu gostaria que vocês dissessem comigo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor amou ao mundo. E sempre quando eu vou evangelizar e cito esse texto, eu coloco o nome da pessoa. E eu digo assim, porque Deus amou José, digo o nome da pessoa, né? José, de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que José não perecesse, mas pudesse ter a vida eterna. Nós vamos dizer esse versículo e você vai colocar seu nome agora. Tá certo? Porque Deus amou Susana de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que Susana não perecesse, mas pudesse ter a vida eterna. A palavra aflitas significa cheia de ansiedade, desorientada, agoniada, em apuro, angustiada. Queriam que alguém as socorresse, aquela multidão. Apenas algumas palavras eram necessárias para que elas deixassem de ser aflitas. Quantas pessoas neste momento
estão aflitas. E essa aflição é uma ansiedade, é um sentimento antecipado, é uma desorientação, não sabe o que faz. Eu creio que alguns de vocês devem ter passado por esse processo. Angústia, aflita, sem saber o que fazer. E Satanás se aproveita da situação e diz: você não tem mais esperança, você não tem mais como se livrar. Tira a tua vida, te livra. A pessoa aflita, de acordo com o original, ela fica angustiada, ela fica desesperada. Toda pessoa aflita. Os indivíduos que estavam com Jesus, eles não perceberam que a multidão estava com esse problema, aflita. Porque quando não estamos na situação, nós nos tornamos muitas e muitas vezes insensíveis ao que o povo está sentindo. E eles queriam só ouvir o que Jesus pregava, só queriam receber. Como igreja do Senhor, nós temos que deixarmos de nos preocupar só em receber, só ter, só receber, só ter. O Senhor quer que a igreja se preocupe em ser, em fazer. Vamos parar de nos acomodar. É necessário que a igreja veja o povo, as pessoas sem Cristo, aflitas, com ansiedade, desorientadas. E essa desorientação leva as pessoas, o indivíduo, a se sentirem insegura, porque não tem certeza de vida eterna. Quando você e eu, como salvo, passamos por uma luta, nós não ficamos aflitos. Pode ter até o princípio, mas não é uma aflição como desesperado sem Cristo. Porque imediatamente nós fazemos o quê? Oramos. Quando estamos aflitos, imediatamente vamos aos pés do Senhor e rogamos ao Senhor: Senhor, vê o que eu estou passando. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor que cuida da mente e do coração, Ele traz a paz. Porque é o árbitro da justificação. Justificação é o inocentado. Quando o Senhor Jesus, Ele entra numa vida, Ele é o guardião da mente e do coração. Por isso que a aflição não toma conta de nós. Imediatamente a aflição vai embora e predomina a paz. Porque o nosso coração, o Senhor, Ele diz para o nosso coração: fique em paz. Estou eu à frente. Estou eu fazendo. Amém? Amém. Mas o povo que não tem Jesus, que fica aflita, ela não tem escape. E aquele povo, mesmo os discípulos, não tinha percebido isso, a necessidade do povo. Então, aflita é cheia de ansiedade, desorientada, agoniadas, em apuros. Quer dizer, pessoas que vivem em angústia. E a palavra exausta, porque o Senhor usa essas duas palavras para aquela multidão, que elas estavam aflitas e exaustas. A palavra exausta quer dizer esgotada, abatida, desanimada, cansada. Não tinham condições de continuarem a caminhada, de serem libertas do fardo do pecado sem Jesus. A exaustidão leva o homem ao desânimo. E a pessoa que tem desânimo não tem esperança nem perspectiva futura. Ela não percebe que poderia acontecer algo. Porque a exaustidão a leva a dizer: não tenho mais estrutura para caminhar.
não tem escape para mim. Parecem semelhantes, mas a aflição é o sentimento e a exaustidão é um cansaço físico e mental. E a pessoa sem Cristo, quando ela está assim, ela chega a dizer: não tem quem me ajude, eu não posso caminhar, eu não tenho mais o que fazer, todo mundo está decepcionado comigo e eu estou também decepcionada comigo. E isso leva a pessoa a não ter uma visão futura. E isso fica claro pelo estado físico. A exaustidão leva a pessoa a mostrar que não tem mais condições de caminhar, que ela precisa de socorro. Por isso que o Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você sabia que Deus lhe ama? Ele lhe viu desse jeito. Ele viu que você estava aflita, aflito, estava exausto, exausta, foi lá e te alcançou. A filha de Otã estava sentindo assim, e o Senhor amantou, foi lá e te alcançou, porque Ele te amava. Oh, glória! Ele te ama. Aleluia! Ele ama você. Amém. E o Senhor quer dizer que Ele não ama alguns, Ele ama cada um de nós. Por isso que Ele nos resgatou e nos trouxe para o meio dele. O mundo não entende porque estamos reunidos e adoramos a Deus, mas nós que temos experiência com Ele, nós o glorificamos, porque a experiência é conosco, Ele conosco. Amém? A igreja é desafiada a sentir compaixão pelos perdidos, amor em ação. Então eu quero vos dizer nesta manhã, igreja, que você, como igreja do Senhor, tem que colocar o amor em ação. O que é que você tem feito para mostrar o amor em ação pelo perdido? Vamos parar de nos preocupar tanto. Só eu. A Bíblia diz: é melhor dar do que receber. Amém, aleluia. A Bíblia também nos diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Nós devemos investir na vida do perdido, porque nós estamos levando a ser salvo do inferno. É o maior investimento que você faz, é livrar a alma a alguém do inferno. Então é se compadecer. O Senhor está dentro de você. Jesus está dentro da sua vida ou não? Está? Então agora que Ele encha da sua compaixão, e encha da compaixão, do amor ao perdido, e você diga hoje: Senhor, eu quero colocar o amor em ação, me dá a oportunidade. Amém? Quando nós trabalhávamos, ou éramos interna em João Pessoa, vocês já sabem da minha história de trás para frente, e nós éramos obrigadas pela instituição Betel de João Pessoa a toda quinta-feira sair evangelizando, e o final de semana viajar como missionária para dar assistência a um campo missionário, e voltava na segunda. Na quinta-feira, muitas vezes estávamos cansadas, muito estudo, e a mulher tem um período difícil, era 120 mulheres, no meu tempo, só mulheres. E aí um período desanimador do mês, que nós sabemos, eu não quero ir, vai ter que ir. Só não ia quem estava muito enfermo e não podia se levantar. Então nós saíamos para evangelizar a cidade de João Pessoa. E era aquele assim, tem que ir, né? O que é que há de fazer, né? Íamos.
E quando nós transmitíamos a mensagem do Evangelho, nós voltávamos diferente. Era assoviando, era cantando, glorificando a Deus, porque Deus recompensa quem faz algo em prol do perdido. E a igreja anda desanimada, porque não anda investindo nessa área. A igreja desafia hoje a ter o sentimento de compaixão pelo perdido. E eu não estou falando de igreja em geral, estou falando diretamente para você, igreja do Senhor. Mostre compaixão pelo perdido através da ação. Se não houver ação, não é compaixão verdadeira. Amém? Amém. É o primeiro desafio que fazemos hoje para a igreja. E isso está baseado no verso 36. Segundo desafio, a igreja é desafiada a ver a seara como um campo vasto para a ceifa e que precisa ser alcançado. Vou repetir. A igreja é desafiada por Jesus a ver a seara como um campo vasto para a ceifa que precisa ser alcançada. Porque o Senhor fala no verso 37, assim, o verso 37, então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande. Ele fala como um campo de plantação. E nós sabemos que essa palavra ceifar só é possível quando há a plantação. É o tempo da colheita, o ceifar. Então, o Senhor, Ele disse que Ele já está trabalhando nos corações. A igreja só precisa ir lá e ceifar. E ela precisa alcançar o perdido. Quando alguém planta algo e passa o tempo devido da colheita, ele perde. A igreja, ela tem perdido um pouco da ceifa no campo. Muitos estão indo para o inferno. Muitos estão sem Cristo, porque não temos intercedido, não temos falado. Muitos crentes dizem: mas eu já dou testemunho com minha vida. O testificar, ele é feito de duas formas ao mesmo tempo. Eu vivo e prego. É o verbal e não verbal. Então eu só vivendo não é suficiente. A Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e até os confins da terra. Esse poder, o Senhor não está dando para você através do Espírito Santo, para falar línguas, para sapatear. Esse poder é para testificar. Há um poder sobrenatural dentro de você. É o poder de Deus. É o poder de Deus. É a presença de Deus. E esse poder nos faz não só viver, mas falar dele. Amém? Nós temos que falar dele. E muitas vezes, amado, você e eu temos nos intimidado. Satanás coloca no coração e diz: não fala, porque ele vai te chamar de louco. Você vai perder a amizade. O que é que a Bíblia nos fala? Que o Evangelho é o poder de Deus. É loucura para os que se perdem, mas para você e eu é o que? Poder de Deus. Esse poder de Deus é a dunamis, é a dinamite de Deus. Deus jogou no seu coração, ela explodiu, acabou toda a iniquidade, todo o domínio do pecado. E agora algo me eleva e diz: você é salvo e tem que levar essa salvação ao outro. Vocês lembram o que eu falei, o que significa a palavra evangelho em uma das pregações?
Evangelho significa o quê? Jesus, boas novas, mas significa Jesus. No original é Jesus. Então o Evangelho vai chegar em todo mundo, mas ele primeiro entrou em mim. Então esse Evangelho quer que eu veja o mundo vasto como uma seara. Quantos e quantos precisam ser salvos? E a Bíblia diz que eu preciso alcançá-los. Como a igreja pode alcançar? Não só ver, porque esse negócio crente, viver só sentindo. Ai, eu estou sentindo. Ai, eu quero sentir. Ai, eu quero me elevar. Você tem que se preocupar em viver o Evangelho. Para com o sentimentalismo, porque ele vai e volta. O Senhor quer coisa concreta, que trabalhe, que haja. Então a igreja precisa sair desse comodismo, de sentimentalismo, porque a ação de Deus já é eficaz na tua vida e na minha vida. Aleluia! Amém? Amém. E Ele trabalha mediante ao espaço que eu dou a Ele. E a Bíblia nos diz, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara na verdade são poucos, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Seara refere-se à nação de Israel e também a nós, o mundo. Quando ele fala em ceifar, ele está falando de colheita. E se o ceifeiro não fizer a colheita, será negligente. Quantos estão sendo negligentes? Eu não sei falar, sabe? Você sabe dizer A, B, mamãe, papai, sabe? Sabe. Então você tem condições de falar de Jesus. Já encontrei várias pessoas analfabetas. Nem sabem ler, mas tem sido um ganhador de almas. Quanto você ama o Senhor? Porque você quer fazer o serviço para o Senhor, mas você deixa em segundo plano. Primeiro eu, Senhor, primeiro eu, depois deles. Primeiro tem que ser eles, para depois ser você. A bênção do Senhor é estendida quando nós primeiro pensamos nos outros. Então o Senhor quer que eu tenha a visão, e depois da visão e ver o campo, eu tenho que ir lá e buscar. O que é que eu tenho feito? Você pode interceder, mas será que é esse ministério que Deus tem para você, de intercessão? Você tem que saber qual o ministério que o Senhor tem para ti. Pode ser intercessão, pode ser também financiando alguém para fazer o trabalho. Você também tem que saber se é esse ministério que o Senhor tem. Ou você tem que fazer alguma coisa, angariar alguma coisa para ajudar alguém a ir, ou você mesmo ir. Qual é o ministério que Deus tem para você? Você está vendo o mundo perdido? Eu estou impressionada nessa eleição, como se revelam. As pessoas parecem que estão cegas e não veem como o Brasil está. Assim mesmo estão cegas sem Jesus. Não tem esperança. Até mamadeira para crianças um determinado partido criou com órgão genital masculino. Para que a criança já comece a chupar a mamadeira, já pensando, imaginando algo. A igreja é desafiada a ver a seara como um vasto campo para a ceifa e que precisa ser alcançado. E o Senhor nos fala em João 4,35: ainda, não dizeis, ainda 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. Só faltava 4 meses para a ceifa quando o Senhor falou esse texto. Era o mês de dezembro e a ceifa seria em abril. Mas o Senhor disse, não precisa esperar em abril. Este é o momento, este é agora a hora do Evangelho entrar. Amém. O que é que eu tenho feito? Eu tenho tido
a visão do campo vasto. Ninguém pode ficar sem trabalhar. Não importa a tua idade, não importa ser casado, se é muito ocupado. Eu já disse para vocês muitas vezes e vou dizer. Tenho 59 anos. Dediquei toda a minha vida ao Senhor, desde os meus 14 anos. E eu disse para Ele, sempre vou dizer, eu não quero morrer enferrujada, mas eu quero morrer gasta na tua obra. Você está disposto a se gastar? O seu amor é revelado através do seu trabalho, do seu investimento no reino. Não é só ser crente, é fácil, mas é investir a sua vida em prol do reino de Deus. A igreja é desafiada a ver a seara, ou a ver a seara como um campo vasto para a ceifa e que precisa ser alcançado. O Senhor quer que essa igreja se levante. Não fique só na reflexão. Que lindo, que tanta gente precisa aceitar. O Senhor quer que você vá lá e o alcance. E o compromisso é seu com Deus. A missão é tua e minha. A missão é tua e minha como crente. Então, vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Igreja do Senhor, é hora de se levantar a igreja e colocar o amor em ação. Há quase 12 mil anos, o Senhor veio, há mais de 12 mil anos Ele veio e disse, ide. E a igreja ainda está acomodada. Eu já dou meu dízimo. O Senhor não está preocupado com o seu dízimo. O Senhor está preocupado com a tua vida, porque tua vida não pode só ser crente, cristão. Você precisa sair do lugar e fazer alguma coisa. Precisa alcançar o perdido. Multidões estão gritando e ainda não foram salvos. Homero e Débora estão num lugar muito difícil. Não podem pregar, mas eles estão fazendo algo. Eles não só tiveram uma visão do reino, mas eles foram lá alcançar o perdido. Eu gostaria que ela colocasse ali. Eu coloquei alguns projetos, ainda faltam mais, mas eu vou mencionar. Eles estão trabalhando várias missões, estão ajudando ali, mas quem nos ajuda é algumas igrejas do Brasil, a missão mais e a missão desafio na área pessoal deles, né? Tem momentos que eles ligam para mim ou mandam mensagem e dizem, olha, ora por nós, estamos precisando de dinheiro, e os brasileiros, tem uns que não estão mandando, e alguns diminuíram o valor, e nós não sabemos o que fazer. E aí a gente levanta em oração para que haja suprimento. Pode passar. Eles adotaram, o amor deles é muito grande pela obra. Tinha uma menina que eles sustentavam desde os 11 anos de idade. E essa menina se chama Eide, é da Colômbia. Eu fui lá na Colômbia, não é fácil também lá a vida. E os pais dela foram mortos por serem cristãos. Inclusive o pai era pastor. Então ela ouviu uns tiros e ela estava na casa do vizinho. Ela correu e quando chegou em casa, o pai e a mãe tinham sido baleados. O pai ainda estava falando, mas a mãe já tinha falecido, ela com poucos anos. E aí o pai dela falou para alguém, não me leva para o hospital, porque vão terminar de matar. Porque era a Farc que o tentou matar. Mas o pessoal não deram ouvido, levaram-o para o hospital, e quando chegaram lá, alguém foi e terminou de matá-lo. E aí ele morreu. E aí a missão Portas Abertas a levou para a escolinha, e ela ficou até uma determinada idade, porque é até o 1º grau.
E Homero e Débora ficaram a mantendo até 18 anos. E agora, com 18 anos, eles estão como tutores dela, que não pode adotar. E está lá com eles. E aí tem o Atos, que é o meu neto, e o que está vindo vai, terça-feira, a cirurgia, né? Vai ser na terça-feira, no nosso horário aqui, 1 da madrugada. Pode passar. E quando eu fui lá, nós tiramos essa foto. O povo é muito oprimido, as mulheres andam assim na sua maioria. E ao meu lado estava uma delas, né, vestida assim, e elas não tiram nem para comer. É uma falta de higiene grande, elas comem por dentro daquele lenço. Colocando a comida, a água, para ninguém ver o seu rosto. Pode continuar. Homero, ele ajuda a Igreja Batista. Só tem uma igreja lá. Eles agora estão morando lá nessa cidade pequena. E esta igreja é a igreja, então, que tem muitas nacionalidades, inclusive os muçulmanos, né? Então ele trabalha ali como pastor, ajudando o pastor Filipe, que é um pastor árabe também, pode passar, convertido, é evidente. E eles ajudam como? Eles arrumam donativos, chegam até containers, né, com medicação, roupas, sapatos, e aí eles fazem distribuição de remédios, de roupas, né, e cestas básicas. Pode passar. Aí é um pouco das cestas básicas que todo mês precisa dar. Porque as pessoas que saíram do Egito, que saíram do Líbano, que saíram dos outros países por causa da guerra, ou do grupo correndo, do grupo ISIS, eles chegam sem nada, porque o grupo toma tudo, a guerra faz a pessoa perder tudo. Então chegam lá sem nada e não podem trabalhar na nação, porque a nação não dá emprego de outra pessoa que vem de nacionalidade através da guerra, que vem para lá, que vai para lá, porque não tem condições. Então é preciso ajudá-los. Pode passar. Uma das formas também de ajudá-los, eles contrataram um homem que também saiu da guerra, é dentista formado, era professor de universidade, então ele trata dos dentes. Não colocaram ali uma pessoa sendo tratada, porque não é permitido muito mostrar as imagens do rosto. Pode passar. Também outra forma de trabalhar, pessoas voluntárias vêm de outros países para doar um tempo, 1 mês, 2 meses, com sua profissão, ou de alguma forma trabalhar com criança, de alguma forma fazer alguma coisa lá, e aí eles encaminham a pessoa. Tem uma casa específica para exatamente levar as pessoas a se hospedar, que vão fazer o trabalho voluntário. Aí é um grupo lá da Igreja Batista da Lagoinha, 30 que foram, pastor, ele chama Luciano, né? Lucinho, e ele ajuda muito o trabalho lá. Pode passar. Uns pintaram os parques, as estradas, porque lá eles não se preocupam no trânsito. Lá normalmente não tem sinal de trânsito para você passar, você tem que correr dos carros mesmo. Pode passar. Trabalho deles é trazendo médicos aqui e acolá como voluntários para tratar das pessoas, né, dos olhos, de alguma forma das crianças. Pode passar. Trabalho com crianças, né? Esse trabalho com criança é constante, e aí eles têm que dar comida a essas crianças. Tem um curso de inglês, o curso para trabalhar com computadores. Pode passar. Eles dão, em tempo de festas, dão até brinquedos, doações. É uma forma de chamar os pais das crianças para frequentar. Acabou? Não? Tá, pode continuar. Aí, de vez em quando, vem equipes de outros países trazendo medicação, uma equipe de médicos, pessoas para cortar cabelo, pessoas para tratar
dos dentes, para tratar da saúde, fazer exame das mulheres e tudo. Aí eles fazem um tipo de cabana para fazer trazer essa ajuda para o povo. Pode passar. Uma das formas que eu falei para vocês, que Homero também tem projetos e ele exerce, aonde tem necessidade de água potável, por exemplo, no Egito, eles colocaram 13 filtros em 5 lugarejos, um na igreja cristã e um na mesquita, para que eles pudessem então dar a água ao povo e o povo tomar água potável, porque normalmente é assim, lá no Oriente, a maneira como eles tomam a água. Pode passar. Aí são os filtros, pode passar. Outra forma de trabalharem, eles visitam famílias, né, ou convertida ou não convertida, para dar uma assistência. Aí esse pai perdeu o filho aqueles homens que foram mortos, os 21, né, egípcios, cristãos, os coptas, que foram mortos pelo grupo ISIS. Então ele foi lá e viu a necessidade, levou alguma ajuda, e esse pai diz que o filho era que dirigia o louvor da igreja. Pode passar. Aí a igreja de Mossul, né, que foi destruída, o lugarejo também, e eles vão lá e dão alguma ajuda, encontram pessoas nos escombros, sem ter lugar aonde ir, e aí compram um colchão, alguma coisa para ajudá-los. Pode passar. Então você pode se envolver. Outra forma que eles ajudam também, levando as pessoas a terem trabalho como uma arte. A arte de fazer cartões, a arte de trabalhar em fazer alguma coisa para vender. Eles também ajudam a pessoas que têm uma aptidão, uma profissão, por exemplo, cozinha bem. Então eles compram as panelas, os primeiros alimentos eles providenciam, e depois que a pessoa começa a ganhar dinheiro, então eles começam a pagar aquilo que foi financiado. Então tem vários projetos, ao todo são 13 projetos como eles trabalham. Depois, se alguém quiser saber mais alguma informação, me procure. Tudo bem, até aí, obrigada. Então, amados, o Evangelho, nós temos que primeiro saber que Jesus, ele nos desafia, a primeira coisa, em sentir compaixão pelo perdido. Segunda coisa, a igreja é desafiada a ver a seara como um campo vasto para a ceifa e que precisa ser alcançado. Então, nós precisamos não só sentir, mas ir, como Homero e Débora estão fazendo. Existem muitos que ainda não têm o Evangelho na sua língua. Há mais ou menos 4.000 pessoas ainda, grupos que precisam saber, porque não tem nenhuma igreja, talvez até saiba alguma coisa do Evangelho, mas não tem uma igreja implantada. Quantos e quantos estão precisando? E segundo, eu quero dizer com relação aos missionários, sabe quantos missionários nós temos trabalhando para Deus lá fora? Não é que o Evangelho não seja importante aqui, é importante. Mas foi feito um levantamento que só 2.000 missionários estão nos campos, e só 3% deles que estão fora do país, 3% estão no campo não alcançados, e a maioria em lugares que já conhecem a palavra. Terceiro e último desafio: a igreja é desafiada a rogar a Deus por vocacionado. Como diz vocacionados, como diz o verso 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. A igreja é desafiada a rogar. E rogar é o quê? Orar. Nós temos que orar. Não é porque Deus pode fazer sem orar, mas Ele manda rogar, porque a oração leva o seu coração a estender a mão e chamar pessoas para irem para outros lugares. Deus se submete à oração. Então por isso que Ele manda rogar.
E eu lembro da missionária esqueci agora o sobrenome dela, Nájua. Ela faz um trabalho, e esse trabalho que ela faz, ela foi a princípio para um lugar onde não havia o Evangelho. E ela começou a rogar a Deus. E ela então conseguiu um dia entrar naquele país. E ao entrar no país havia distinção em hotel para estrangeiros e para as pessoas da nacionalidade. Ela conseguiu entrar da nacionalidade, que era impossível, se hospedar. E ela começou a evangelizar a camareira. A camareira então aceitou o Evangelho. E ela viajou e voltou e trouxe uma Bíblia e deu à camareira. A camareira então levou-a para fazer um trabalho na sua casa com crianças. E desse trabalho, a outra sua cunhada, em outra cidade, também chamou a Nájua. Enfim, há hoje uma faixa de 15 igrejas. Uma vida só fez diferença. Sua vida faz diferença para Deus. Pode fazer diferença. E ela agora tem um pastor que ele se converteu com ela com 11 anos de idade, e agora ele é auxiliar dela para fazer o trabalho. Sabe, amados, nós precisamos entender que é Deus quem chama os vocacionados. Todos nós somos vocacionados, mas alguns o Senhor quer levar para algum lugar, dentro do Brasil ou fora. Então a igreja precisa rogar: Senhor, inflama os corações pelos perdidos. Jovens, pessoas que podem ir fazer alguma diferença, Deus pode usar. Rogar é pedir com instância, é suplicar, é rogar, é orar persistentemente. Só através da oração, e uma oração contínua e persistente, a igreja então poderá despertar vocacionados. Eu tenho me entristecido muito, eu prego muito em igrejas, e quando eu falo, faço um apelo, poucos jovens vêm à frente, dizendo: Deus pode contar comigo, pode me usar. Ouve o desafio, mas não se prontifica. Não importa a tua idade, como eu já disse, sua profissão, se você é casado, se é solteiro, se é isso ou aquilo, Deus só quer a disposição de nosso coração. Mas Deus quer que venhamos a orar para que Deus sensibilize o coração, para pessoas se prepararem e irem para o campo missionário. Nós temos feito isso, igreja. Você foi desafiado, primeiro, para ter compaixão. Segundo, para ver a seara como um campo vasto para a ceifa e que precisa ser alcançado. E em terceiro, nós somos desafiados a rogar a Deus por vocacionados. As pessoas estão enviando pedidos através de e-mails, por cartas. Estamos precisando de obreiros, manda trabalhadores. E ninguém se prontifica. São poucos. O Senhor manda rogar, porque Ele tem muitos ainda que Ele vai usar. Eu não sei se é você que Deus vai enviar, mas o importante é dizer: Senhor, conta comigo. Você se dispõe para Deus fazer o que Ele quer com você. Não importa agora a sua função, não se limite a Deus. Deus pode te tirar daqui e levar para ali. Amém. Deus pode tirar dali e levar para lá. Amém. É plano do Senhor, é o Senhor quem faz. Se você crê, amém, Ele tem poder. Amém. Amém. Deus pode levantar um sustento e você não trabalhar mais e o Senhor enviar. Ele tem todo o poder, mas está em nós rogar. Vamos tirar um tempo por dia para orar constantemente: Senhor, desperta vocacionados. A oração, ela tem que ser específica e participativa. Específica porque você tem que direcionar. Participativa porque você precisa saber o que está acontecendo nas partes do mundo para orar. E os vocacionados, nós pedimos ao Senhor: Senhor, manda para tal lugar. Senhor, levanta pessoas para ir para tal lugar para pregar o Evangelho.
A Bíblia nos diz em Colossenses 4, de 3 a 4, suplicai ao mesmo tempo por nós, isso é Paulo, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Paulo mesmo na fraqueza, estava lá na prisão, mas dizia: Senhor, eu peço à igreja que ore por mim, que se o Senhor ainda quiser me usar, fazer mais alguma coisa através de mim, estou aqui, mesmo na prisão. E diz que até os últimos momentos que ele esteve na cela, no escuro, uma lamparinazinha, algo para escrever, úmido, ele estava escrevendo cartas, alimentando a igreja, sendo útil à igreja. Você tem sido útil para o reino? Você tem sido esse instrumento, e uma das formas que Deus quer te usar é através da oração. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Vamos dizer juntos? Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. E se for eu, Senhor, eu vou. Amém. Eu vou. Amém. Mas o seu dever está em prontidão. Rogar. A Bíblia manda suplicar que envie trabalhadores. Não é só rogar, é que Deus envie trabalhadores. Vamos rogar ao Senhor, para o Senhor enviar trabalhadores. O problema continua sendo a falta de vocacionados. A falta de vocacionados. Eu ensino no seminário e a gente percebe que começa um número até grande, mas vai diminuindo, e quando chega a formatura tem bem menos do que a metade. Não permaneceram. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sabe o que significa isso? Que você e eu não estamos preocupados em trabalhar para o Senhor, nem para rogar, para pedir. Nós temos condições? Temos. E nós vamos dizer: eu vou rogar, até o Senhor fazer. Amém? Amém. Vamos rogar para que Deus levante trabalhadores. Cerca de 95% de todos os obreiros evangélicos no mundo estão atuando em povos já alcançados, realizando trabalhos importantes, estão fazendo algo importante. Só que, ao todo, 5%, só 5% estão trabalhando em povos não alcançados, 95% em povos já alcançados. Então nós temos que orar. São poucos cristãos que vencem o comodismo pelo esforço, vence a indiferença pelo amor, vence o medo pela ousadia e paga um preço com a oração. O salvo precisa saber lidar com a vida, abrindo mão de suas próprias vidas, que não tem a sua vida como preciosa, como diz o apóstolo Paulo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o meu ministério, que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Você tem que exatamente dizer que sua vida você não considera tão importante, mas considere levar essa palavra. Se gaste um tempo, se comprometa hoje em orar para que o Senhor levante vocacionados. E eu quero nesta manhã dizer à igreja do Senhor: você é desafiada por Jesus a sentir compaixão pelos perdidos, a desafiar, a ver a seara como um campo vasto para a ceifa e que precisa ser alcançado, e rogar a Deus por vocacionados. Você vai aceitar esse desafio? Amém, igreja? Amém. A igreja aceita esse desafio de Jesus hoje? Levanta a mão, diga: eu aceito. Então você está dizendo: eu vou fazer algo, eu não vou ficar só aqui, mas eu prometo ao Senhor, eu vou fazer e vai haver diferença. Amém? Amém.
Isso. E as portas do inferno vão ter recuar, porque eles vão em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora